dizer a vocês que está aberto o nono Concejude. Muito obrigado. Informamos que após o encerramento desta abertura, teremos uma palestra magna de abertura com o senhor Danilo Santana, com o tema Carreira, Democracia e Judiciário no Brasil, Desafios e Perspectivas. Neste momento, desfaz-se a mesa de honra deste evento. Agradecemos a todos os integrantes da mesa, pedimos que, por gentileza, retornem à plateia para que possamos dar início à palestra magna de abertura. Boa noite a todos e todas, servidores, servidoras, colegas do Tribunal de Justiça, filiados do Simpojude. Senhor presidente, meu colega Manuel Suzá, desembargadores, desembargador Nilson, desembargadora Cíntia, deputada, amigos e amigas. Eu geralmente, quando eu estou dando aula e quando eu estou em alguma palestra, eu não trago roteiro. Eu vou conversando, eu vou batendo um papo. Mas essa ocasião é tão especial que eu trouxe, de fato, um roteirozinho para a gente conversando, para que eu não deixe de falar o tanto de assunto importante que eu planejei para conversar com os amigos e com as amigas na noite de hoje. Primeiro, eu queria agradecer, de uma maneira muito sincera, o honroso, eu digo honroso de verdade, convite para eu participar dessa solenidade de abertura. Acho muito importante que o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, presidente, tenha convidado um servidor para fazer a abertura do nosso congresso. Eu digo nosso porque esse é o espaço de debate de servidores e servidoras do Poder Judiciário do Estado da Bahia. E falar para colega é muito gratificante. Então, a minha gratidão. Eu falo hoje não apenas como professor, né, porque assim eu fui convidado, desembargadora Cíntia, desembargador Nilson, mas eu falo como um colega, como alguém que construiu boa parte da vida profissional aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Agora, em maio, eu completei 20 anos. E eu sei de toda a luta e de toda a contribuição que o Simpojude traz para todos e todas pessoas que estão vinculados à carreira de servidor e de servidora do Poder Judiciário. E aí não é algo pontual, não é algo momentâneo. Eu me lembro que eu percorri essa Bahia determinada vez, o Manuel Suzá vai lembrar, meu amigo Marcelo também, né? Percorremos juntos a Bahia, Nanda, que estava aqui agora, assessora de comunicação, fazendo capacitação para os servidores e servidoras, falando sobre processo civil, sobre processo penal, sobre recolhimento de custas, e isso pelo sindicato, algo pensado pelo sindicato do Poder Judiciário para os seus filiados. Então, é com base nisso que hoje eu venho falar, e esse tema me toca muito, falar de carreira, de democracia, do judiciário, desafio, perspectivas, é falar sobre pessoas, não apenas sobre uma instituição, mas falar sobre pessoas. É falar sobre quem, desembargadores, abre a unidade todo dia pela manhã, sobre quem atende aquele advogado que chega impaciente no balcão, Marcelo. É sobre quem acolhe aquela parte que chega angustiada, é quem acolhe aquela pessoa que chega precisando de uma atenção, sem entender o processo. Costumo dizer que a Constituição, ela declara o acesso universal à justiça, o princípio para quem é da área do direito, o princípio da inafastabilidade, mas quem concretiza junto ao cidadão é o servidor público, é o servidor do Poder Judiciário que abre a porta do Poder Judiciário para o cidadão. Ele é quem concretiza ali, na forma mais próxima ao cidadão, aquela conexão entre a sociedade e o poder judiciário.
talvez essa história nem sempre apareça nos relatórios, nos discursos oficiais, não receba homenagens merecidas como a que foi feita agora. E por isso que eu quero começar o meu bate-papo com os amigos e com as amigas, dizendo uma frase que vai orientar toda a minha fala na noite de hoje, que é que não existe poder judiciário forte com servidor fragilizado. É impossível que isso ocorra. Pode haver, meus amigos e minhas amigas, prédios modernos, sistemas digitais, metas ambiciosas, relatório de produtividade, selos, prêmios. Mas se o servidor estiver desmotivado, adoecido, invisibilizado, a instituição perde algo que nenhum software, que nenhum sistema consegue ou substitui, porque ela perde o sentido humano, ela perde memória, ela perde inteligência, ela perde prática, ela perde pertencimento. O Poder Judiciário, sem pertencimento, vira apenas uma máquina de tramitar um processo. E a justiça, nós sabemos, a justiça não é máquina, a justiça é uma instituição da democracia. Ela sustenta o Estado democrático de direito. E essa instituição que é democrática precisa de gente reconhecida, qualificada, protegida, ouvida e principalmente respeitada. O servidor público, o servidor do judiciário, a servidora do judiciário é o agente direto dessa democracia. Por quê? Porque essa democracia ela se realiza, Suzá, no balcão de atendimento, na certidão que é expedida corretamente, na juntada que é feita no prazo, no cumprimento de uma decisão urgente, no mandado cumprido com responsabilidade para meus colegas e colegas oficiais de justiça, na presteza, na urbanidade do tratamento com cada uma das pessoas que chegam até o balcão daquela unidade. Ela se realiza quando o jurisdicionado que é pobre, que não entende o vocabulário do processo, chega lá e você explica. Nesse momento a democracia se realiza. O Estado democrático de direito ele é fortalecido nesse momento. Castro Alves já dizia que a praça é do povo. E praça no sentido de coisa pública. A justiça é do povo. A justiça, ela seja não apenas a estrutura física, mas o sentido da justiça é do povo, é do cidadão. Quando o Poder Judiciário promete a duração razoável do processo, garantia dos direitos constitucionais, isso passa pela proatividade do servidor de cumprir com sua obrigação e levar o processo para que o magistrado e para que a magistrada consiga definir a solução daquele processo. Mas o caminho árduo é percorrido, de fato, pelo servidor e pela servidora. O Poder Judiciário mudou. Eu estou, como eu disse, no Poder Judiciário há 20 anos, mas nesses 15, 20, digamos 30 anos, o Poder Judiciário ele saiu daquela pilha de processo físico, né? E a partir de então precisou que o servidor se qualificasse. Os processos vieram a ser eletrônicos. Depois, nesse meio do caminho, foram criadas metas nacionais, metas estaduais, controle estatístico. Eu, particularmente, passei pelo SAIPRO, pelo SAGE, pelo PJE, pelo PROJUDE. Sem falar no SIGA, no SEI, no GEAFIN, quem é de unidade gestora também, né, do FIPLAN. E quando não tinha isso tudo, e agora é necessário ter, veja, o servidor precisou aprender, né? O servidor precisou aprender isso tudo, precisou se reinventar. E o servidor fez o quê? Ele se reinventou.
Ele precisou migrar do papel para o digital. E ele fez o quê? Ele migrou. Ele precisou aprender novas linguagens, novas cobranças. Precisou aprender o que era métrica, precisou aprender a mexer em BI, Damião, precisou aprender a mexer em sistemas eletrônicos. Ele fez o quê? Ele assumiu a responsabilidade e ele fez. A história do servidor judiciário baiano é, em muitos aspectos, uma história, como diz Fernando Pessoa, uma história de alma grande, quando ele fala que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, se a alma do servidor é uma alma grande. A alma grande, como Suzá falou na abertura, para resistir, né, Suzá? Para resistir, para aprender, para mudar e para servir, para continuar se esforçando, mesmo quando o reconhecimento ele não veio na mesma proporção. Mas há uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Da gente, Suzá, do sindicato. A carreira evoluiu no mesmo ritmo que evoluíram as responsabilidades do servidor? E talvez essa seja a principal função desse congresso, analisar a carreira. Olha tudo que eu vivi em 20 anos de tribunal, e tenho certeza que muitos colegas e colegas viveram muito mais do que eu nisso tudo. Houve uma evolução do trabalho, mas a sua carreira, Marcelo, evoluiu da mesma proporção disso? Sua carreira, e eu não falo carreira apenas no contra-cheque, na carreira propriamente dita. A gente precisa mais do que o contra-cheque. Mas essa é uma outra discussão. Não é justo exigir do servidor uma performance de século XXI com uma estrutura de reconhecimento do século passado. Não é justo. Não é justo celebrar resultado sem discutir condições que produziram estes resultados. Não é justo transformar a produtividade em orgulho institucional, mas tratar a valorização funcional como problema secundário. A produtividade deve ser motivo de orgulho, sim, para todo mundo. Para mim é. Eu me orgulho muito dos selos que o tribunal tem recebido no Conselho Nacional de Justiça, porque eu trabalho para isso. Mas ela também deve ser argumento de valorização. Quando se diz que o TJ melhora seus indicadores, essa frase tem rosto. E tem rosto de servidores e servidoras que acumulam tarefas. Tem rosto de servidor que ficou depois de horário para fechar uma pauta. Tem rosto de servidor, de oficial de justiça que saiu para cumprir mandado em região difícil. Tem rosto do técnico que aprendeu sozinho uma nova funcionalidade do sistema, porque ele estava lá para aprender sozinho. Tem rosto do analista que revisou dezenas de minutas, do técnico que fez a sua função, de toda a equipe que, mesmo cansada, entregou o resultado. Por isso que toda vez que a instituição ela comemora resultado, nós temos que perguntar que condição de trabalho permitiram esse resultado. Qual foi o custo humano dessa entrega, meus amigos e minhas amigas? Essa produtividade ela é sustentável? Os servidores estão sendo reconhecidos por ela? A distribuição adequada, a saúde mental de todos estão sendo preservados, a perspectiva de carreira, o diálogo com a instituição, ele é real? Essas perguntas não diminuem a instituição que nós trabalhamos, a instituição é gigante. E como bem Suzar disse, quando falar mal dela, fala mal da gente, porque nós fazemos parte dela, esse pertencimento deve acontecer. Essas perguntas, repito, não diminuem a instituição, elas trazem maturidade na discussão. É preciso a gente ter um ponto de equilíbrio quando a gente fala de carreira. Há discursos que podem reduzir a conversa da carreira apenas na questão da remuneração, mas não é um conjunto, é uma progressão adequada, é uma promoção, é uma titulação, é uma capacitação, é saúde, é condição de trabalho, é segurança, é reconhecimento e é participação. Uma boa carreira
É aquela que o servidor consegue olhar para o futuro e enxergar um caminho. De fato, ele consegue enxergar o caminho. O que desanima não é apenas o valor do contra-cheque, mas a sensação de uma estagnação da carreira. A gente precisa caminhar sempre, a carreira não pode estagnar. Obrigado, minha amiga. Desanima ouvir que o servidor é essencial, mas perceber, por favor, mas perceber que a essencialidade nem sempre se traduz em prioridade orçamentária e administrativa. Na voz de Elis Regina, para você que gosta de música, meu amigo, viver é melhor que sonhar, mas o sonho do servidor público é a progressão, é o reconhecimento, é uma aposentadoria digna, é um ambiente saudável, é uma instituição que olhe para seus servidores não como despesa, mas como patrimônio. É por isso que o debate sobre o plano é importante, porque não é apenas salário, é um plano de carreira. Eu sei que nenhuma negociação séria pode ignorar limites orçamentários. Eu já fui da área orçamentária. Fui durante 2 anos controlador-chefe do Tribunal de Justiça e Desembargadores. Eu sei o quanto a gente precisa ser responsável. É que aqui é preciso ter racionalidade. Esse limite orçamentário, a lei de responsabilidade fiscal deve ser ignorada, não pode ser afastada. Mas também nenhuma gestão séria que seja pode usar limite orçamentário de maneira genérica apenas para adiar a valorização. E aí cabe a nós, servidores e servidoras, estudar isso. A gente precisa sentar na mesa, entender o que está sendo dito. A gente precisa sentar com meu amigo Luiz, nosso secretário de Gestão de Pessoas, entender o que está sendo dito, para que a gente possa contra-argumentar. E o CNJ traz elementos para isso. Política de atenção a primeiro grau, comitê de gestão de pessoas, comitê orçamentário, né, de priorização. A gente precisa se fazer representar de maneira técnica e qualificada nesses ambientes de discussão. E aí é função do sindicato operacionalizar isso. A gente precisa, Marcelo, estar junto. Entender o negócio do Tribunal de Justiça para discutir de uma maneira séria. A luta precisa ser firme, mas inteligente. O momento do tribunal é uma janela de oportunidade. Sempre eu acho que é. Não perco essa esperança. Por quê? Porque há um debate sobre o plano, né? A porta está aberta, há uma pauta estabelecida, e isso cria, de fato, uma janela. Que a gente precisa apresentar o quê? Propostas consistentes. E para a apresentação de propostas consistentes, você precisa, repito, aprender o negócio do Tribunal de Justiça. Para isso, a democracia interna é importante. E isso nós temos ferramentas para isso. Quando falamos em democracia no judiciário, a gente não pode apenas falar sobre pensar apenas no papel do judiciário perante a sociedade. A gente precisa pensar na democracia dentro das instituições. E aí esse diálogo precisa envolver. Eu estou pescando para não deixar de falar nada. A gente precisa pensar em transparência, em previsibilidade, em participação, escuta, respeito às entidades representativas, fundamentação das escolhas administrativas, gestão baseada em dados, mas também baseada em humanidade. O servidor não pode ser tratado como destinatário passivo de uma decisão, ele precisa ser compreendido como sujeito da instituição. E esse sujeito da instituição, ele pensa, ele propõe, ele constrói, ele conhece. Eu sei que nós, dentro de nós mesmos, temos todos os sonhos do mundo, né? Como diria Fernando Pessoa, que ele falava que tem em mim todos os sonhos, né? E a categoria carrega também todos os sonhos, sonho de reconhecimento, como eu disse, de respeito, de carreira digna. E o movimento sindical, nesse contexto, não pode ser visto como um obstáculo na gestão do tribunal. Ele é um canal de mediação legítima. E é isso que a gente deve lutar. A gente deve lutar por um sindicato cada vez mais forte,
E aqui, nesse congresso, é um momento prioritário para isso. Oxalá todos entendessem que o ambiente de discussão deva ser aqui, e não no próprio Poder Judiciário. Aqui era o lugar de você levantar a mão e dizer: você está errado, eu penso assim. Aqui é o lugar de proposta. Aqui no Conseljude era o lugar da gente discutir legitimidade e representação. Não em várias cíveis ou Tribunal de Justiça. Caminhando nesse discurso de abertura, que eu espero que faça sentido para cada um dos colegas e colegas, a gente vive uma época que tudo precisa ser medido, desde o número de processo, taxa de congestionamento, tempo médio de processo, produtividade por magistrado, produtividade de servidor, acervo, meta, painel. Os indicadores são importantes e a gente não deve demonizá-los. Não é a pior coisa do mundo. É bom ser medido até para valorização. Quando a gente é medido e a gente alcança aquela medida, a gente é valorizado. Isso é excelente. Como na maioria das vezes a gente consegue alcançar a meta. Mas há um risco de transformar o indicador em finalidade. O processo não existe para alimentar relatório e o relatório existe para melhorar o processo. Então, a meta não existe para adoecer servidor. A meta existe para otimizar o Poder Judiciário. Então, é esse balanço que a gente precisa construir. Porque existe uma diferença gigante entre a eficiência e a exaustão. Eficiência é fazer melhor com método, planejamento, e exaustão é fazer mais com menos gente, menos estrutura, menos pausa, menos saúde e até mesmo mais cobrança sobre isso tudo. A gente não pode confundir uma coisa com outra, e aí mais um trecho de um poema de Casimiro de Abreu que diz que: oh, que saudade que eu tenho. Talvez muitos servidores em silêncio tenham saudade de um tempo que havia menos sistemas, menos senha, menos cobrança simultânea, menos acúmulo. Mas a resposta não está lá em voltar ao passado para um sistema que a gente alimentava manualmente. A resposta está em construir um futuro mais humano. A resposta não é aquele tempo que dá saudade, mas aquele tempo futuro. A tecnologia pode avançar, a tecnologia pode melhorar, os dados podem orientar a gestão, mas nada disso pode acontecer a preço do adoecimento daqueles que sustentam a instituição. Quando a produtividade cresce, a gente precisa perguntar: cresceu por quê? Houve melhoria estrutural ou as pessoas estão sobrecarregadas? Qual foi o motivo desse crescimento da produtividade? Se a resposta for o segundo, não é um crescimento sustentável. A saúde mental precisa ser, uma política de saúde mental precisa ser implementada e efetivada de uma maneira mais democrática, digamos assim, e como política permanente de todos os órgãos públicos, eu não falo apenas do Poder Judiciário. A saúde do servidor público, não apenas do servidor do Poder Judiciário, é condição de funcionamento daquele serviço público. É impossível a gente falar de perspectiva atual sem falar de tecnologia. É uma área que eu gosto bastante. O Judiciário, eu sou encarregado de tratamento de dados do Tribunal de Justiça. O Judiciário está entrando numa nova fase de digitalização. Alguns veem com entusiasmo, outros com medo. Eu vejo com entusiasmo. Mas a gente precisa olhar com lucidez. Uma lucidez de que a tecnologia pode ajudar, ela pode eliminar retrabalho, mas não pode ser utilizada, a tecnologia, meus amigos e minhas amigas, não pode ser utilizado para invisibilizar, para tornar o servidor invisível. A tecnologia, ela ajuda o servidor, ela não esconde ele. Ela não pode ser desculpa para desvalorização, porque agora você tem tecnologia, o seu trabalho diminuiu. Não é isso. O trabalho evoluiu para que você, servidor e servidora, utilize a tecnologia. Isso deve ser valorizado e não minimizado. Você não pode
ter seu trabalho vilipendiado, porque você agora utiliza a tecnologia que veio para auxiliar a produtividade. O caminho não é esse. Mas a gente sabe que o brasileiro, especialmente o baiano, é um povo de fé. Então, andar com fé eu vou, nas vozes de Gilberto Gil, porque fé aqui não é ingenuidade, não sou ingênuo. Pelo menos tento não ser. Mas é confiança ativa, é coragem para atravessar a mudança, é serenidade para entender que o futuro não precisa ser ameaça, pode ser um parceiro. O servidor do futuro, ele precisa dominar algumas competências, né? Competência de qualidade de automação, informática, proteção de dados, enfim, ética no uso da inteligência artificial. Eu vi que a pauta de vocês no dia de amanhã vai ter muitas discussões sobre isso, e é um primeiro caminho. O o Simpojude já auxiliando, fazendo a parte dele nessa construção do novo servidor, porque nós sabemos que isso exige a capacitação continuada. E o sindicato pode fazer a sua parte, mas o Poder Judiciário também precisa. E aí eu tenho que ser justo, estou diante de 2 ex-presidentes do tribunal que investiram demasiadamente na Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Nilson, inclusive na condição de diretor-geral durante um tempo. E da universidade em que eu me orgulho muito de ser professor e de ter lecionado durante muito tempo e até hoje em alguns cursos de lá. E essa capacitação precisa ser constante. Inclusive, entender que aquele servidor que está no cartório, seja de Salvador, seja do interior, ele faz uma função de instrutor, desembargadores. Muitas vezes, ele está ali ensinando o colega a mexer no sistema, ensinando o colega recém-nomeado que, apesar de ter feito o curso, ele está ali ensinando. Isso é uma instrutoria. O colega ali do lado é o principal professor daquele servidor, daquela servidora que está ali. Isso deve ser pensado de alguma forma, em algum momento sobre isso. O tribunal é uma instituição que é bem complexa, eu entendo. 417 municípios, 206 comarcas, se não me engano. Então, a gente tem uma desigualdade, uma estrutura bastante complexa, porque a Bahia não é uma abstração geográfica. A Bahia é grande, a Bahia é capital, é recôncavo, é sertão, é oeste, é sul, é chapada, é extremo sul, enfim. São Francisco, semiárido, Caatinga, e o Poder Judiciário precisa chegar a todos esses setores. Em muitas localidades, o fórum é a face mais concreta do Estado. Eu tenho um parente no interior e que o fórum é a face mais concreta. A pessoa nunca foi na prefeitura, mas já foi no fórum, né? Ela tem ali como Estado. Então, em razão disso, ali vira um ponto e aumenta também a responsabilidade de todos nós. Caminhando para o final, para não tomar muito mais o tempo de vocês, o pertencimento que eu falo sobre o servidor ter essa condição de pertencimento do Poder Judiciário é mais do que estar lotado em um órgão, é mais do que a lotação que Lula manda a gente para lá e para cá, lota em um cartório, substitui no outro. Não é apenas isso. O pertencimento é sentir que você faz parte de algo que faz sentido. O servidor que pertence, ele não trabalha apenas por obrigação, ele trabalha porque ele reconhece o valor no que faz. E eu reconheço isso. Mas o pertencimento, ele não nasce em Danilo falando aqui. Ele não nasce no discurso, né? É difícil o pertencimento nascer de um discurso. O pertencimento, ele nasce quando o servidor ele é ouvido. Ele nasce quando a instituição cumpre o que promete, quando o chefe respeita aquele que é chefiado, quando a carreira permite futuro, quando ele olha para frente e vê onde ele pode chegar,
Quando há justiça interna, quando a administração trata a categoria com maturidade e senta para conversar as questões importantes, quando o sindicato transforma a dor coletiva em proposta, e aí a gente precisa da escuta. O sindicato é um vetor de escuta do servidor. E quando o servidor percebe que a sua pessoa é importante, isso gera o pertencimento. Paulo Vanzolini escreve um verso que todo mundo canta, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa frase é um cotejo de samba, mas que cabe também histórias de muitas categorias de servidor público, porque há momentos em que a categoria, Souza, se cansa. E eu já estive cansado algumas vezes. Se cansa de verdade. Há um momento em que a gente se frustra com tudo isso, que parece que nada muda, que a distância entre o discurso da instituição e a nossa realidade parece grande demais. O que ele está falando lá não nos atinge, porque parece que é outra realidade, é um outro mundo. Mas há também momentos que é preciso se levantar com dignidade, com proposta, com técnica, com serenidade e principalmente com coragem para enfrentar essa realidade. Muitos servidores dedicam ao judiciário os melhores anos de sua vida. Eu entrei com 24 anos no Poder Judiciário, em um cartório com 82 mil processos, que tinha 86 estantes, cada estante com 6 prateleiras, cada prateleira com 6 caixas. Nas antigas varas de defesa do consumidor, que a embaixadora do Cíntia fez um grande trabalho. A gente forma família, cria filho, atravessa perdas, né, de tudo quanto é espécie. Adoecemos, retornamos, assumimos nossas funções e o tribunal é um local de oportunidade de você assumir novas funções. Eu, especialmente, já estive no primeiro grau como escrivão designado, como diretor de secretaria, assessor de juiz, trabalhei na corregedoria, na vice-presidência, na presidência, assessoro desembargador atualmente. Há oportunidade. Há oportunidade. Há servidores que conhecem mais a história do próprio tribunal do que qualquer manual, do que qualquer livro, né? Acredito que os colegas e colegas do interior conhecem muito mais a história daquele fórum do que tudo que está sendo escrito. Há servidores que salvaram unidades de colapso, especialmente na pandemia, né? E que nunca receberam uma homenagem, mas formaram gerações de novos colegas, como disse agora há pouco. Nós sabemos que cada número nos relatórios, repito, tem um trabalho humano, que a democracia depende de cada um da gente, e que esse reconhecimento não substitui direitos, mas dá sentido a uma luta. Uma carreira justa. Preciso responder algumas perguntas, e que eu queria deixar para vocês algumas perguntas. Ela permite evolução real ao longo do tempo? A sua carreira permite uma evolução real ao longo do tempo? Ela reconhece a qualificação? Se você hoje se qualificar, você vai ser reconhecido? Eu gosto de estudar, sempre gostei, a vida inteira. Vida inteira. Semana passada defendi meu doutorado. Está ali, Lene está aqui, Lene falou comigo. Lene da comissão. Está lá fora, né? Lene da comissão falou comigo, me deu boa sorte na defesa do meu doutorado. Eu defendi o doutorado. Sabe quantos níveis eu posso progredir hoje, tendo concluído o doutorado semana passada? Nenhum. E você acha que eu não vou usar meu doutorado no Poder Judiciário? Lógico que eu vou. Lógico que eu vou. E eu não posso mais progredir por escolaridade. A sua carreira reconhece a complexidade que ela é? Ela é transparente? Ela é sustentável? Ela fortalece a instituição? Ela respeita a dignidade do servidor? E essa é a pergunta central. Porque toda arquitetura administrativa deve ter um limite ético, o ser humano. O ser humano não pode ser tratado como um insumo
ser humano precisa de dignidade. De dignidade. Então, meus amigos e minhas amigas, o papel do Simpojude e deste congresso especialmente, desse processo especialmente, como essa histórica entidade representativa, é transformar a reivindicação dispersa, aquela reclamação de um ou outro, em um projeto coletivo, porque uma categoria que é fragmentada, ela é fraca, muito fraca. E falando para delegados e delegadas, é importante porque é quem de fato trabalha para agregar os colegas das suas comarcas, mesmo diante de toda a descrença, mesmo diante das entidades estarem desacreditadas. Mas as coisas não vão mudar sem a atuação. Não muda sem a atuação. O sindicato, neste momento, mais do que nunca, precisa fazer com que a categoria se reformule. Não basta dizer que é preciso valorizar, é preciso dizer como a categoria quer ser valorizada. Não basta dizer que há defasagem, é preciso mostrar onde está a defasagem. A sobrecarga, é preciso mapear o trabalho para saber o porquê que o servidor está sobrecarregado. Não basta dizer que a carreira precisa mudar. É preciso apresentar uma arquitetura de carreira possível. A gente precisa pensar junto isso. E a gente tem, como eu disse, uma janela de oportunidade, que é a nossa discussão. Essa janela de oportunidade faz com que eu pense e que as instituições elas são testadas todos os dias. Todos os dias. A democracia brasileira, preciso falar um pouco de democracia, ela passa por tensões. O debate público muitas vezes é agressivo. A confiança nas instituições ela oscila, né? Alguns confiam, outros não. As demandas sociais aumentam, a judicialização cresce, tudo o Poder Judiciário deve resolver, né? O cidadão quer resposta cada vez mais rápida. Neste cenário, o Poder Judiciário ele é chamado a entregar tudo. Mas o Judiciário só consegue entregar se a estrutura humana for capaz de sustentar todo esse peso. E aqui, que eu repito, eu falo de esperança. Como eu disse, não é esperança ingênua. Roberto e Erasmo disseram que é preciso saber viver na vida funcional também. A gente precisa viver, mas sem aceitar humilhação, sem normalizar adoecimento, sem abrir mão da responsabilidade. Isso é importante. Sem perder a capacidade de sonho, viver com prudência, mas com coragem. Viver sabendo que a carreira é feita de deveres. Nós temos deveres a cumprir. Mas também de direitos. Que uma categoria sem esperança ela é uma categoria acomodada. Sem racionalidade ela se perde. Mas com esperança e racionalidade ela transforma a instituição. Transforma de verdade. E é isso que esse congresso pode simbolizar, meus amigos e minhas amigas, o encontro entre memória, diagnóstico, que é que está ruim hoje, e planejamento de futuro. Se a gente sai daqui com essa pauta, a gente sai daqui com um avanço enorme. Sabendo nossa história, fazendo diagnóstico do que a gente precisa e planejando o futuro. Esse dia e meio vai servir para o resto de nossas vidas. Quero dirigir uma palavra a cada amigo e a cada amiga, cada servidor, a cada servidora, que talvez você, eu não sou afeito a palestras motivacionais, acredite, mas talvez você esteja cansado, descrente, e já tenha ouvido muita promessa, eu já ouvi. Talvez você sinta que a instituição te cobra mais do que te reconhece, e pode ser verdade. Talvez você ame o que faz, eu amo o que eu faço, mas você esteja cansado, exausto. Talvez você tenha orgulho da carreira, eu tenho muito orgulho de minha carreira, eu conto para minha filha, e ela adora o que eu faço.
esteve ontem lá no tribunal brincando comigo no gabinete. Isso nada diminui o seu valor. Você está cansado, você está descrente, nada diminui o valor de cada um dos servidores. Pelo contrário, revela o quanto você se importa por isso tudo. Só se frustra com a instituição quem ainda espera alguma coisa por ela, né? Se você não esperasse, você não ficaria frustrado. Só fica indignado quem acredita que pode ser melhor. E só reivindica quem ainda não desistiu de pertencer, quem ainda não desistiu do pertencimento. A administração, é importante que essa mensagem alcance, não por meio do meu discurso, mas por meio da palavra de vocês, de que valorizar o servidor é uma decisão estratégica, que quando um servidor experiente se desmotiva, a instituição ela perde eficiência, o servidor desmotivado produz menos. O cidadão que espera uma decisão não vê o fluxo interno do processo. O cidadão aguarda o resultado e esse resultado depende muitas vezes da nossa atividade. Por fim, eu queria retomar aquela frase inicial que eu disse, que não existe poder judiciário forte com um servidor fragilizado. E eu quero acrescentar ainda mais, de que não existe democracia forte com instituição adoecida. Não existe justiça eficiente com trabalhadores invisíveis. Não existe futuro institucional sem carreira valorizada. Não existe modernização verdadeira sem respeito a quem carrega a instituição todos os dias. E o 9º Conseljude, ele acontece num momento decisivo, em que há desafios. Obviamente, nós sabemos que há limites, há tensão, mas há também a oportunidade. A oportunidade de construir um novo plano de carreira, de reafirmar a importância dos servidores, a oportunidade de transformar produtividade em argumento de valorização, transformar a negociação, Suzá, em um caminho de maturidade entre as instituições, demonstrar o tamanho do sindicato, dos servidores do Poder Judiciário e de todas as outras instituições que compõem esse grande colegiado de discussão. A oportunidade de unir de forma emocional que seja, mas técnica, principalmente com luta, proposta, esperança e responsabilidade. Que este congresso, meus amigos e minhas amigas, seja mais do que um evento, seja um marco de consciência coletiva. Que cada servidor e servidora saia daqui lembrando que sua história importa, e eu acredito nisso de verdade. Como eu disse, eu viajei durante muitos anos, durante mais de um ano, a cada regional, fazendo curso de capacitação de servidores do Poder Judiciário. Eu conheci a realidade de cada um de vocês, isso foi fantástico para a minha vida e para a minha carreira. Que todos nós possamos repetir com serenidade e firmeza que servidor do Judiciário não é custo. Não é um custo, mas não é apenas um custo. É estrutura do Estado Democrático de Direito, porque ele faz parte da instituição que alicerça o Estado Democrático de Direito. Não é detalhe administrativo, não é detalhe. É a força silenciosa que faz a justiça chegar. Enfim, tudo vale a pena, como eu já disse, mas para nós só vale a pena quando há dignidade, reconhecimento e sentido público nessa caminhada. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Senhoras e senhores, que este congresso seja um espaço de diálogo, participação e construção coletiva. Que as reflexões e deliberações aqui realizadas fortaleçam a categoria e apontem caminhos para um futuro de mais valorização, democracia e conquistas para os servidores do Poder Judiciário da Bahia. O presidente do Simpojude, Manuel Suzá, agradece a presença de todos, deseja uma excelente programação durante os próximos dias e convida a todos para o coquetel que será servido no foyer deste salão. Sejam muito bem-vindos ao 9º Conseljude, Reconstruir, Resistir, Avançar. Com a devida autorização, damos por encerrado este primeiro dia do 9º Conseljude. Tenham todos uma excelente noite.